Tchau, tchau. Boas, tantas coisas importantes acontecendo aqui neste lugar, meu Deus. Diga assim, graças a Deus. Eu faço parte de uma igreja que está sempre em atividade. Que bom estar com você aqui nessa manhã. Você olhou para o lado e viu quantas pessoas lindas estão do seu lado? Eu não sei porquê, mas Deus só manda gente bonita para esse lugar aqui. Meu Deus do céu, Eu ministro em muitas igrejas aí que não são da Renovada, lógico, mas eu chego aqui, eu falo, meu Deus, Deus mandou os melhores para cá. Amém? E espero que não grave isso aí em nome de Jesus, hein? Santo de Israel. Ontem mesmo já estive numa igreja muito longe, em Parelheiros, ministrando a palavra lá, 19 anos de ministério, muito lindo, de um grande amigo meu, apóstolo Anaim, pastora Adriana, e longe, hein, gente? 1h15 daqui até lá, viu, pastor Alex? Meu Deus do céu, longe a beça, mas foi uma festa muito grande. Quantos estão aqui pela primeira vez? Levante a sua mão, nós queremos te conhecer, te honrar. Primeira vez que você entrou aqui no domingo. Que lindo, olha só. Vamos aplaudir ao Senhor para essas vidas todas aí. Se você não recebeu um presente na entrada, um kit na entrada, levante a mão. Se você não recebeu, você que é de primeira vez, não recebeu, o pessoal do acolhimento vai, com certeza, depois, Romilda, depois você providencia ali, viu? Pastor Vanderlei está lá atrás, olha... levante a mão que ele vai levar até você. A Beth já está levando ali, que legal. A Romilda também já está levando, que bom, que bom. Você pode aplaudir ao Senhor por todos esses amigos que estão pela primeira vez aqui. Você está percebendo que o nosso altar aqui está um pouco diferente. E a ideia foi mantê-lo aqui mesmo, porque essa semana foi uma semana de ativação das nossas crianças. E eu tive o privilégio de participar todos os dias, também da elaboração dessa programação com o pastor Marcos, pastora Suzane, que comandam todo o infantil. Nós tivemos aproximadamente 70 voluntários trabalhando nesses 3 dias ou mais, que com muita alegria. Eu vi assim como que a igreja é unida. Eu sou muito feliz de dizer isso para você. Nós não temos aqui setores, áreas, não há aqui um grupo lá. Não, nós estamos todos juntos, fazendo as mesmas coisas para o reino de Deus, amém? Então eu vi muitos adolescentes trabalhando, se envolvendo, eu vi muitos adultos, eu vi muitos jovens, eu vi muitos irmãos da terceira idade, até da quarta idade, gente ajudando de alguma maneira na cozinha, se voluntariando no banheiro, na organização, na limpeza. Foi um mover muito grande aqui esses dias. Você vai depois ver o que vai ser apresentado aqui pelas crianças, o vídeo e tudo mais. Ficou excelente, maravilhoso, porque nós estamos investindo nas futuras gerações. Diga assim, o nosso papel como igreja é plantar a semente do Evangelho para que a futura geração possa mudar o futuro dessa nação. Você vai ter filhos e filhas, netos que vão mudar esta nação. Tenho certeza absoluta. Entre todos aqueles que estão de primeira vez, quero honrar aqui o Júlio, a Márcia e os filhos que estão aí, que vieram lá do sul, né? Vocês estão lá no sul? Não, estão em outro país, Japão? No México, estão no México agora, eles não param, né? Estão lá no México, feliz de ver a nossa querida Kiyomi. Meu Deus, a Kiyomi é uma graça de Deus, ela está dobrando a mãozinha dela lá. Que bênção, né? Nós amamos muito vocês, viu? Essa família japonesa aí, vocês são demais, vocês são uma bênção muito grande aqui para nós. Amém? Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. E de pé, queria convidar você a pôr a mão no seu coração, fechar os seus olhos. Esta é uma manhã que pode mudar a história da sua vida. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Eu não sei o que te traz aqui nesta manhã, neste culto de celebração. Eu não sei qual é a motivação que te impulsionou a vir aqui. Talvez uma necessidade. Talvez um conflito.
talvez um desafio que você esteja enfrentando, talvez até uma luta que você está passando dentro de você, no seu contexto familiar, financeiro. Mas uma coisa eu sei, você veio do lugar mais certo do mundo. Jesus já te esperava aqui. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe quais são as áreas da sua vida que Ele precisa tocar. E só o fato de você estar aqui, você disse para o Senhor: eu preciso de Ti. Todos nós precisamos do Senhor. Não há luta que não seja vencida por Jesus. Não há gigante que não caia por terra com Jesus. Então, nesta manhã, creia que o Senhor te envolve de um amor especial, de um amor sobrenatural. Eu não sei qual é a história da maioria das pessoas aqui, eu não sei, mas o Senhor sabe. E esta é uma manhã de aprendizado na Bíblia, mas é uma manhã também de um despertamento da igreja, por tudo aquilo que o nosso inimigo tem trabalhado e feito para roubar a tua paz, roubar os teus sonhos, roubar os teus projetos e, acima de tudo, destruir tudo aquilo que você tem construído. Deus te trouxe aqui para te dizer em alto e bom som que com Ele você vencerá. Não há inimigo que possa suportar a graça, a glória e a santidade de Deus. O braço forte do Senhor esmagará o nosso inimigo, o seu inimigo. Então, em nome de Jesus, eu quero que você creia mesmo que essa palavra que eu vou trazer aqui, que Deus colocou no meu coração, essa palavra é uma palavra de entendimento, de esclarecimento, mas é uma palavra de cura. Uma palavra de cura para você. Porque talvez muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui sobre as crianças, certamente você vai se enquadrar em algumas delas e você hoje arrasta algumas situações emocionais, espirituais por causa da sua infância, por causa do seu passado. Então Deus te trouxe aqui não só para receber a revelação, mas para também ser curado, ser liberto. E muito daquilo que está te prendendo, te amarrando ao passado, hoje é o dia da tua libertação. Em nome de Jesus. Pai, eu oro aqui, peço, vem Espírito Santo de Deus, conduz essa palavra a cada jovem, a cada adolescente, a cada adulto. Traga nesta manhã, Senhor, uma unção de cura, uma unção de despertamento, que a igreja se levante para guerrear contra o nosso inimigo. Em nome de Jesus de Nazaré, declaro aqui, Senhor amado, corações abençoados, famílias abençoadas, pessoas curadas, cada homem, cada mulher curado, pelo teu poder, pela tua graça. Intervenha, Senhor, em nome de Jesus, pela história deste homem, desta mulher, nesta família. Senhor amado, traz à luz aquilo que é necessário, traz uma unção sobrenatural em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Aí você pode tomar seu assento. Essa mensagem ela foi intencionalmente. Tudo que nós fazemos nessa igreja é intencional. Diga assim: eu preciso ser intencional. Existem pessoas de muito sucesso na vida financeira, profissional. Existem muitas pessoas que chegaram a níveis que você talvez ambicione chegar, e isso não é pecado. Isso é muito bom. Mas as pessoas que chegam lá, elas têm algumas características, e uma delas é a intencionalidade. Diga assim: a intencionalidade. Então olha para esse irmão da direita e da esquerda e fala assim: ó, seja intencional.
Existem coisas que você não pode pensar assim, aconteceu por acaso. Muitas coisas vão acontecer por acaso. Muitas coisas virão que você não esperava, não planejou, não se organizou. Mas se você quer chegar num objetivo, numa meta, se você quer chegar num alvo que você estabeleceu, você tem que ser intencional, não tem como. E assim como a Bíblia mostra que a ação do nosso inimigo ela é intencional. Ou seja, Jesus fala que o diabo, ele veio, o ladrão, veio senão para roubar, matar e destruir. Há uma intenção, até no inferno há uma intenção, e na primeira ministração desse mês foi colocado aqui uma hierarquia que existe no mundo demoníaco, existe uma hierarquia, e cada hierarquia existe uma intencionalidade, até no mundo mal, negativo, até para destruir existe uma intenção. Por isso que muita gente cai. Porque o diabo não está se der, se acontecer, não. Ele tem uma intenção. Então você tem que ser intencional no seu casamento, intencional na sua profissão, você tem que ser intencional na criação dos seus filhos, você que tem filhos, você tem que ser intencional na sua profissão, nos seus estudos, na sua empresa. Você pode pensar que essa intencionalidade, você pode também falar que ela está associada ao foco. Você tem que ter o foco. Da onde você está, para onde você vai e com quem você vai. O fato de você estar aqui nessa manhã, você mostrou que você é intencional. Você levantou, se planejou, se organizou. Espero que você tenha tomado um banho, em nome de Jesus, amém? Não cheira ninguém aí não, hein, gente? Aí você se arrumou todo, pegou seu carro, saiu de perto ou de longe, o metrô, bicicleta, moto, sei lá do que você veio. Aí você chegou aqui, porque você tinha uma intenção. Eu vou no culto da Renovada na Bosque 225, ponto. Isso fala de uma pessoa de sucesso. Você está exatamente nesse caminho de ter sucesso quando você é intencional, até mesmo para buscar a fé. Porque se você não for intencional, qualquer outra coisa vai distrair você e roubar a tua bênção, não só da fé, mas da sua vida profissional, financeira, familiar, os teus sonhos. Então, por quê? A habilidade do diabo é te distrair. E existem muitas distrações que vão roubar a tua intenção. Mas diga assim, graças a Deus, eu serei sempre intencional. E o diabo nunca vai me distrair. Por exemplo, nós tivemos uma escola bíblica de férias. Você vai ver daqui a pouco que lindo o que aconteceu aqui nesses 3 dias. Que farra, que gostoso, quanto ensinamento. Você olha esses tijolinhos aqui, cada tijolinho desse foi colocado por uma criança. Que foram as matérias que eles aprenderam aqui. Primeira matéria, pertencer. O senso de pertencimento a Deus, à família, à igreja. Eles aprenderam aqui, eles vieram aqui e colocaram isso aqui. Depois eles aprenderam sobre santidade. Veja, crianças aprenderam sobre santidade. Depois as crianças aprenderam sobre missão. Que eu pertenço, eu tenho que ser santo e eu tenho uma missão. E hoje, no final, eles vão colocar o último tijolinho que vai encerrar a construção do reino de Deus. Tudo isso é intencional. Esse tratorzinho aqui está aqui intencional. Porque nós estamos dizendo para as crianças que nós estamos em obras. Por isso que você vai ver todo mundo de jaleco amarelo, capacete amarelo. Olha só. Eles queriam que eu colocasse esse capacete, mas eu falei, mas vai estragar meu cabelo. Não vai dar. Mas é interessante, porque domingo passado eu coloquei a roupa, coloquei o jaleco, a laranja aqui, fui todo bonito lá de capacete na saída, na despedida, aí todo mundo brincando, batendo foto comigo, aí veio um garotinho assim, olhou para mim e falou para a mãe, ele está de... do que mesmo, né, gari que ele falou? De limpador de rua, como é que fala? Gari, mas não falou gari, falou um outro nome lá. Ele está de lixeiro, isso, está de lixeiro. Olha, o apóstolo está de lixeiro. Falou, meu amigo, nada contra os lixeiros, mas filho.
Eu estou aqui divulgando a escola bíblica, rapaz, o que é isso? As crianças são bem intencionais, né? E se ela tinha intenção de me ferir, ela feriu. Eu falei, o que é isso? Mandou lá para baixo. Sangue de Jesus tem poder. Mas podia ser engenheiro, qualquer outra coisa, né? Mas tudo bem, né? Começamos pelo lixeiro e vou chegar lá. Não tem problema, nada contra, né? Então, mas tudo é intencional. Nós compramos um prédio aqui do lado, que vale muito dinheiro, que estamos pensando nas futuras gerações. E eu digo para vocês que metade da igreja não entendeu nada. Não entendeu nada por que nós compramos esse prédio. Não tem importância. Daqui 5 anos alguns vão entender, daqui 10 anos vão entender, alguns vão acordar mais cedo, mais tarde. Não tem importância, porque nós compramos esse prédio pensando no seu filho, no seu neto, no seu bisneto, porque aqui vai ser uma escola, vai ser um colégio, uma faculdade, nós vamos crescer com uma estrutura de gente que vai mudar a história desse Brasil. Tudo é intencional. Então essa palavra, ela foi intencional no dia de hoje, porque exatamente no dia de hoje, Deus colocou no meu coração, fala sobre o que o diabo está fazendo com as crianças hoje. E não somente hoje, mas tem feito durante décadas e décadas, ele tem atuado de formas diferentes hoje, diferentes do que foi no passado. Hoje o inimigo ele está mais camuflado, ele está mais disfarçado, não está tão escancarado como estava no passado. Mas o problema é que a intenção dele está sendo cumprida, infelizmente. E o nosso papel como igreja profética é olhar para essa situação e nos levantar em fé, em oração e dizer: paralisado seja toda a ação do diabo contra as crianças. E talvez você foi fruto de muito do que vai ser falado aqui. Então essa palavra não é para as criancinhas, ela é para despertar a igreja, você pai, mãe, tio, avô, você que é adulto, mas também para que você se lembre da sua infância, e se em algum momento da sua história você disse, é comigo, aconteceu comigo, hoje é o dia da sua cura. A Bíblia nos diz que, lá no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 22, pessoal da mídia, aí me ajudem, por favor, diz assim: então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Olha a mortandade acontecendo aqui, lá no Egito. Todos os meninos deveriam morrer. Evidentemente que há uma intenção aqui de Faraó, porque só os meninos e não as meninas, havia uma intenção. Ele estava pensando no futuro. Então vamos matar todos os meninos e deixar só as meninas. Essa história se repete em Belém. Mateus capítulo 2, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Presta atenção, para atingir os pais, porque eu sei que você, pai, é pai de oração, amém? Tem 3 améns. Eu sei que tem pais de oração aqui, amém? Amém? Pais que oram pelos seus filhos. Eu sei que tem mães que oram pelos seus filhos, amém? Amém? Eu sei que vocês têm que ter certeza que eles são cobertura espiritual dos seus filhos. Então veja que o inimigo, para atingir você, pai, mãe, ele vai e ele não consegue, ele tenta, você ora, repreende, você ora, expulsa, você ora e paralisa, mas para atingir você, o diabo usa o seu filho, que é vulnerável aos ataques do diabo, inocente. Então, para atingir, para te ferir, para tornar você um pai magoado, uma mãe magoada, às vezes triste, às vezes até pensando, por que é que eu tive esse filho? É porque o diabo está usando o seu filho, a sua filha, somente para atingir você e para destruir a futura geração. Diga assim: Senhor, me ajuda
Porque os meus filhos, as crianças dessa igreja, não serão usadas pelo diabo, mas elas serão consagradas a ti. E elas serão homens e mulheres de verdade. Uma pesquisa mundial mostra que, olha só, a cada ano, 1 bilhão no mundo, 1 bilhão de crianças de 2 a 17 anos, essa estatística mostra, elas sofreram violências, quer sejam físicas, sexuais, emocionais, ou talvez são frutos de negligências. Olha essa estatística que violenta. 1 bilhão de crianças no mundo sofrendo essas questões de violências. Muitos que hoje são adultos que trazem algumas deformações, alguns distúrbios, você vai pesquisar, e aqui nós temos psicólogas e que vão atestar isso, a raiz é a infância, na formação da personalidade, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós enfrentamos, daquilo que nós absorvemos pelos nossos pais, pelo ambiente, pelo ensino, e muitas vezes as pessoas crescem com deformações, porque o inimigo, ele quer trabalhar não só nos adultos, mas nas crianças, porque anulando as crianças, ele vai anular as futuras gerações, porque as futuras gerações vão crescer deturpadas, deformadas. Há uma história na Bíblia que diz de um homem que tinha um filho endemoniado. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, 17, nos conta uma história interessante. E um dentre a multidão respondeu, não tem nem o nome desse pai, é uma pessoa que tem um filho. Respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Olha aqui como que o diabo agia e continua agindo. O espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma. Olha as ativações físicas. Lança esse menino, é jogado no chão, ele começa a espumar, rilha os dentes e vai se definhando. Roguei aos teus discípulos, esse homem precisa de ajuda. Ele tem um problema dentro de casa, é o filho. Qual é o pai que vê no filho nessa situação e sabe que o filho está com um problema, está endemoniado, está rangendo o dente, espumando, se joga no chão. E ora, ali diz o texto que de vez em quando o Espírito lançava ele no fogo, de vez em quando lançava ele na água, uma coisa totalmente anormal a qualquer situação humana. Então esse pai vai buscar ajuda. Porque quando nós chegamos no nosso limite de entendimento, nós temos que clamar aos céus, Deus nos ajuda. E esse homem disse, eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Traze-me-o. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente, olha só, a presença de Jesus, imediatamente, veja, a santidade, o poder, o nosso Deus, quando o inimigo se encontra com o nosso Cristo, quando ele se encontra com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, olha o que acontece, ao invés no primeiro momento de melhorar, de sair, vai piorar. Imediatamente o agitou com violência. Você imagina uma criança sendo agitada com violência e caindo ali por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso sucede? E o pai disse, desde a infância. Você consegue se colocar no lugar de um pai desse? Que situação dentro de casa? Um pai desse pode ter o dinheiro que for, pode ter o melhor carro, a melhor moto, pode ter casas, apartamentos chiques, e olha, dentro de casa tem um baita de um problema. E aqui Jesus diz, há quanto tempo? Desde a sua infância. Respondeu, e muitas vezes o tem lançado ainda no fogo e na água para o matar. Lembra?
O diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Olha aqui acontecendo, a intenção, a intencionalidade do diabo é matar um filho. Um filho que foi gerado com amor, com carinho, com esperança. Agora está sendo tentado levá-lo para a morte. E aí vem a palavra dizendo, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui está o segredo do sucesso de uma família. O segredo do sucesso de uma família não é saber que tem problemas, que tem lutas com os filhos, no casamento. O segredo é você ter um coração humilde e chegar para Jesus e dizer, me ajuda. Aquele quebrou a sua autossuficiência, aquele quebrou o seu orgulho. Minha família não tem problema, minha família é perfeita. Preste atenção, esse homem ele tem um coração humilde e ele vai chegar para Jesus e vai dizer, me ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Olha a ação de Jesus. Jesus identificou esse menino está sofrendo porque tem algo dentro dele. Existe um espírito demoníaco dentro dele. Então Jesus repreende o espírito imundo e diz-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito, a coisa piorou. Mas piorou por quê? Porque o demônio que estava nesse menino, ele sentiu o peso da palavra de Jesus, a ordem de Jesus, e diz a Bíblia que ele saiu. Diga assim, tudo aquilo que não é de Deus tem que sair. Presta atenção, volta no seu passado. Volta na sua infância. Talvez você arraste na sua vida algumas situações frustrantes, alguns desgostos, algumas falhas que houve na sua formação, algumas situações que trouxe tristeza ao seu coração e traz até hoje. Presta atenção, quando Jesus vem, tudo aquilo que não é dele tem que sair. Por isso que nessa manhã é uma manhã de cura para você. Aquele menino foi levado pelo pai. Um pai que cansou de lutar e ver um filho sofrendo. Aquele filho que devia estar com o seu corpo já todo ferido, machucado. Não só fisicamente, mas internamente. Aquele filho que estava vivendo um desamor muito grande, porque o inimigo atuava na vida dele. Mas Jesus entrou e o libertou. Amém? Agora, vamos parar e pensar aqui um pouquinho. Eu disse na semana passada que dentro da hierarquia do mundo espiritual demoníaco, a casta mais baixa, mais inferior, é aquela que entra no corpo e faz manifestações. E eu disse, e como é o caso desse menino, eu disse a semana passada, aonde está o demônio? Porque o demônio não está mais nas igrejas. Porque as nossas igrejas, nós temos enchido o lugar de adoração, esse lugar é consagrado, nós ungimos essas cadeiras periodicamente ao ministério de intercessão agora, neste momento, numa sala lá embaixo, orando por mim e por você. Então nós enchemos esse lugar da glória de Deus, e aonde Deus está, o inimigo não pode estar. Então dificilmente você vai ver alguém sendo incorporado aqui e fazendo algo como esse menino. Por quê? Porque aqui é lugar santo, consagrado a Jesus, aqui é a casa do Senhor, e aqui nós não brincamos com o diabo, não negociamos com o diabo, jamais. Ele tem que estar fora daqui. Deixa eu te falar, não existe nenhuma legalidade aqui nesse lugar que o diabo possa entrar. Aqui é totalmente 100% do Senhor. Mas aonde o inimigo está? Quais são as estratégias hoje para alcançar os filhos, as crianças? Presta atenção. Hoje a influência do inimigo ela está na mídia e na cultura.
não está mais agora incorporando, mas está levando a mente dessas crianças a uma situação de caos, através de jogos. E você vai perceber que tem jogos que o inimigo está camuflado e tem jogos que o inimigo está escancarado. Está claro, você vê lá coisas horríveis. Não são mais mensagens subliminares, são mensagens transparentes, é uma coisa demoníaca. Você vê o suicídio de crianças que entram em jogos, que brincam com a vida, apostas, jogos que dizem respeito à violência e à morte, à automutilação. Aí você vai perceber que as músicas, quantas músicas existem que tem uma conotação diabólica. Antigamente, quem era da época do LP, né? É isso? Do LP? Quem é da época do LP aqui? Você lembra daquele disco de vinil? Hein, Regina? Sangue de Jesus tem poder. Teve uma época que alguém pegou uma vitrola, né, que chamava? Olha que coisa horrível, vitrola. Como nós evoluímos, né, gente? E colocava um disco de vinil de um cantor qualquer, e a maioria deles, você rodava, fazia a rotação contrária, e aparecia uma mensagem demoníaca. Quem se lembra disso? Lembra? Claramente, uma voz do inferno trazida ali. Aí você fala, por quê? Eram mensagens subliminares que entravam na mente da pessoa e ia condicionando a mente. Hoje, eu fui numa loja com a Sandra lá em Ribeirão Preto, nem lembro que loja que foi. Gente, estava uma música. Eu não sei o que o dono tem na cabeça de pôr aquela música. Escrachada. Sobre sexo, drogas. Dentro de uma loja, um monte de gente, criança. Eu falei, meu Deus, é que o preço aqui é bom. Mas... se não tinha ido embora. Que coisa do capeta. Coisa do louco. Escrachado. Eu falava, meu Deus, cheio de mulheres ali. E uma música falando de sexualidade, que eu vou... não vou nem falar aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Você está curioso para saber, eu não vou falar não, Depois procura no privado, tá bom? Mas você fala, está escrachado. Está levando, olha só, os pancadões que existem hoje. As músicas que levam à sexualidade, à droga, à violência. Meninas de 12, 14 anos... que estão se perdendo com essas músicas todas aí, a banalização da moral. Quantos vídeos, filmes, que você vê que vão induzindo ao lado errado, ao lado demoníaco. Desenhos que as crianças assistem, e que infelizmente têm mensagens satânicas. A nossa educação no Brasil agora, que liberou a questão do banheiro masculino e feminino, tudo misturado, dentro das escolas. Se liberou a aula de religião afro, e que é um engano, porque a religião afro está ensinando lá, quem está ensinando é um pai de santo, mãe de santo, ensinando a questão do terreiro, a questão da origem do terreiro, e como fazer os trabalhos dentro da classe das crianças. Você percebe que hoje está escancarado, porque eles estão mexendo com a mente dos filhos, para que essa geração que está crescendo, ela seja uma geração deturpada. Outra questão importante, maldições familiares não quebradas. O avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, e o filho é alcoólatra, o neto está virando alcoólatra. E tem pais que até incentivam o filho, desde pequeno, a tomar um gole. O avô era prostituto, o pai era prostituto, agora o filho é levado com 15 anos para a prostituição, porque o pai quer que o filho experimente a sexualidade, com 12, 13, 14 anos. É uma maldição que vem acompanhando, e as pessoas não percebem isso, vão se envolvendo, e o mundo está alargando cada vez mais.
Outra questão importante, pais que estão ocupados demais na vida profissional, sem tempo para cuidar dos seus filhos. Essa é a vida de São Paulo. Uma capital. Não adianta terceirizar a criação dos seus filhos, a formação dos seus filhos. Não terceirize para a escola, para a igreja, para uma pessoa, para alguém especial. Não. Você colocou uma criança no mundo, cuide dela, proteja a criança, faça como esse pai. Começou a dar errado, não está como você esperava, corre para Jesus, pede ajuda, corre para Jesus, porque Ele vai te socorrer. Traumas não tratados. Crianças que foram abusadas. Eu não vou nem colocar os índices aqui, que você vai ficar horrorizado. Crianças abusadas na sua infância. Não sei se você sabe, mas existe uma indústria pornográfica que o abuso de uma criança recém-nascida, preste bem atenção, isso vai te chocar. O vídeo que mais tem valor nesse mundo pornográfico é o vídeo de uma criança recém-nascida sendo abusada sexualmente. Você nem consegue imaginar isso, né? A gente está tão longe dessa podridão que a gente não consegue imaginar, mas é o mundo de hoje. Da indústria pornográfica que roda isso aí, a pedofilia. Você começa a enxergar que esses abusos aconteceram lá na infância, no passado, estão acontecendo hoje, com muito mais velocidade, trazendo traumas. Crianças que tiveram o abandono, são abandonadas por várias razões. Crianças que são rejeitadas, olha a ação do diabo. Crianças, abandone seu filho. Você pôs no mundo, abandone. Rejeite esse filho, rejeição. Crianças que vão sofrer bullying na escola. E crianças que vão crescer com feridas emocionais. Muitas delas criadas pelos seus próprios pais e famílias e irmãos dentro da sua casa. Tudo isso, não tratado, são portas abertas para que haja o quê? Pessoas que tenham hoje depressão. Pessoas depressivas, pessoas que têm um ódio, que não sabem de onde. Pessoas que são rebeldes, naturalmente são rebeldes. E pessoas que têm um senso de autodestruição. Mas diga aqui comigo agora bem forte, mas a solução e a resposta para tudo isso é Jesus. A Bíblia diz, 1 João 3,8, vamos apoiar na Bíblia, o que a Bíblia diz em relação a tudo isso que o diabo está fazendo hoje, e que está piorando. Como é que nós vamos reagir? Como é que você, pai, mãe, como é que você que ainda vai ser pai e mãe, você que está aqui, primeiramente, a cura, se você está nesse quadro, você tem que ser curado hoje. Deus te trouxe aqui para você ser curado. E você que está com filhos, Deus te trouxe aqui para você ouvir essas verdades absurdas, para que você tome posicionamento como pai, como mãe, e você diga, com Jesus eu vou vencer. 1 João 3,8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hoje nós somos uma geração muito privilegiada. Por quê? Porque nós somos esclarecidos. Nós temos hoje a internet, nós temos hoje tudo nas nossas mãos, no celular. Você tem tudo na mão, as notícias, informações, estatísticas, tem aí o IA. Você pode consultar e ver as barbáries do que está acontecendo nesse mundo. Pergunta para o teu filho o que ele está aprendendo na escola. Você vai ficar horrorizado. Mas Jesus se levantou para destruir tudo isso. Nós somos uma geração hoje que está sendo ensinada a proteger as crianças, a nos proteger desses males e perigos. Por quê? Porque nós queremos ver um futuro melhor para esta nação, um futuro melhor para a sua família. A sua descendência pode mudar. Você pode paralisar hoje tudo que está de errado na sua família e começar a partir de você uma geração nova.
uma geração de sacerdotes, de pastores, de profetas, uma geração de levitas, uma geração de mestres. Você pode se levantar uma geração diferente a partir de você. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, por gentileza. Eu relacionei algumas coisas aqui nessa conclusão. Como proteger os filhos? Eu vou dar coisas bem simples e básicas que, se você tem que anotar, guardar, rever essa mensagem depois nas nossas redes sociais. Primeiramente, investindo o tempo de orar por elas. Ore por elas, interceda pelos seus filhos, interceda pelas crianças do Brasil, pelas crianças da igreja. Você não é pai, não é mãe ainda, mas ore pelas crianças. Se nós queremos um futuro melhor nessa nação, nós temos que orar pelas crianças. Invista tempo orando. Segundo lugar, jejue por libertação. Porque nós temos crianças hoje em muitos lugares que já estão com problemas. Nós precisamos jejuar para que elas sejam libertas. Terceiro lugar, consagre os seus filhos ao Senhor. Eu achei muito interessante, porque essa semana mesmo recebi uma nota de uma mãe aqui, viu, pastor Alex? Apóstolo, quando vai ser a apresentação das crianças agora? Eu disse, possivelmente vai ser agosto. Nós vamos apresentar as crianças ao Senhor. Talvez pareça ser um ritual tão simples, mas quando você traz o seu filho, que ainda não foi consagrado ao Senhor, aqui no altar, e nós pastores oramos, você está consagrando o seu filho. Não importa a idade, se você deixou passar quando era pequeno, faz agora quando é jovem, quando é adulto. Quarto lugar, ensine a palavra de Deus desde cedo para os seus filhos. Coloque a palavra no coração. É a palavra que vai mudar. Ele tem que saber, o seu filho, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que é do diabo, o que é do mundo, o que é de Deus. Ele tem que ter um discernimento. A criança não parece, mas ela absorve tudo. Todos os dias aqui, quando as crianças sobem para colocar o tijolinho, tem uma tia aqui, uma administradora, que ela senta com a classe por classe, e faz uma revisão da matéria. E faz perguntas para eles. Como é que eles sabem? E eles começam a responder tudo. Ensine a palavra aos seus filhos. Quinto lugar, peça ajuda aos pastores se você tiver alguma dificuldade. Esse pai que passava por um apuro com seus filhos, com seu filho, ele correu até Jesus. Seja humilde. Peça ajuda aos pastores, à liderança. Nós estamos aqui para te ajudar. Você está numa igreja que é uma igreja de amor, uma igreja de ajuda. Você não está sozinho nessa sua luta, não. Nós queremos te ajudar e dar a direção. Nós temos gente preparada, psicólogos, pastores, para te ajudar. Sexto lugar, você que está aqui, que é adulto, cure as suas feridas emocionais. Muitas vezes você tem atitudes e você é de um jeito que não gostaria de ser, porque você tem uma história do passado não tão bem resolvida, não tão bem curada. Em sétimo lugar, vigie o que entra dentro da sua casa. No celular dos seus filhos, na televisão, vigie. Não permita que o mal entre por um veículo de comunicação. E oitavo e último lugar, traga os seus filhos constantemente à casa do Senhor. Nunca cometa o crime de deixar os seus filhos em casa e você ficar em casa. Quando um pai fica em casa, uma mãe fica em casa, o seu filho não vai pegar um Uber e vir para a igreja sozinho. Ele não vai. O pai fica em casa assistindo corrida, jogo de futebol, de manhã. A mãe vem para a igreja. O filho fala, eu não vou ficar aqui em casa com o pai. Você percebe que vai acostumando? O tempo passa e depois o pai vai pagar um preço. Traga os seus filhos, assuma o compromisso, pague o preço, porque o seu filho está em formação, a personalidade dele está em construção.
A vida dele está em construção, como está sendo pregado aqui na escola bíblica. Nós estamos numa constante construção. E faz parte dessa construção você ter uma raiz com a igreja, um vínculo com a igreja. Deixe os seus filhos crescerem tendo amigos da igreja, dormindo na casa dos amigos da igreja, que você vai ter segurança, brincando com os amigos da igreja. Amém? Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar aqui neste momento final e declarar, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui que precisa de uma cura, se há alguém que teve um passado aqui difícil, um passado complicado, com falta de amor dos pais, falta de comunicação dos pais, se há pessoas aqui que foram abusadas, se há pessoas aqui que foram desprezadas, rejeitadas, Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar aqui, passa com o teu sangue, Senhor, nesta mente, pessoas que precisam ser felizes, mas que estão presas ao passado. Eu peço, Senhor amado, rompa esse passado agora. Senhor Jesus, toca na mente desse homem, dessa mulher. Faz algo grande agora. Liberta esta mente do passado, das feridas, dos traumas. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, da infância, da adolescência, eu peço agora, Senhor amado, a tua bênção sobre os pais e os futuros pais que aqui estão. Deus, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos dá intencionalidade para cuidar dessas crianças, para cuidar desses filhos. Repreendemos toda a artimanha do diabo, Senhor amado, em roubar os filhos, em roubar as crianças, os netos. Declaramos aqui, Senhor amado, que a mente deles será a mente de Cristo, que eles andarão em santidade, eles te servirão, eles serão homens e mulheres do Senhor, que mudarão a história dessa nação. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos e pedimos, ó Pai, pais posicionados, em nome de Jesus de Nazaré. Desperta a igreja, Senhor amado, para abençoar as crianças que aqui estão, mas para abençoar as crianças do nosso país. Em nome de Jesus de Nazaré, toda contaminação caia por terra, em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Diga assim: com Jesus eu vou vencer, não importa o que estou passando, com Jesus eu vou vencer. Amém? Deixa eu te falar algo, permaneça em pé só um minutinho, por gentileza. Quando a gente fala de intencionalidade, a gente fala de posicionamento. E a primeira coisa que eu vejo naquele pai lá é que ele se posicionou. Eu vou até aquele que pode resolver a história do meu filho. E resolveu. Talvez você entrou aqui nesta manhã e ainda não entregou seu coração a Jesus. Eu não estou falando de uma placa de igreja, de uma doutrina. Eu estou falando de uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui e nem sabia que precisava se posicionar. Porque a Bíblia diz que antes de entregarmos a nossa vida a Ele, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos escravos do pecado. Mas um dia Jesus morreu na cruz. E naquela cruz Ele derramou o seu sangue para nos libertar de todo o pecado, para nos dar o acesso ao Pai, a Deus, para termos o direito à vida eterna, acesso a todas as promessas. Quão maravilhoso é pertencer a Jesus e saber que a gente não está só, que Ele é o nosso Pai e nós somos filhos dEle. E talvez você entrou aqui no meio dessa multidão pela primeira vez, talvez segunda vez, talvez terceira vez. E você precisa hoje tomar uma posição. Eu quero te ajudar. Porque se você quer tomar uma posição por Jesus hoje, e dizer: eu quero que a minha vida seja dele, eu quero andar com ele,
Eu quero ser um filho. Eu quero ser uma filha. Eu quero experimentar essa coisa boa que vocês têm dentro de vocês. Aí no seu lugar, levante uma das suas mãos. Você que quer tomar essa decisão, seja intencional ao levantar a mão. E eu creio que o Senhor vai te abençoar. Pode levantar a mão bem alto. Aleluia. Temos algumas pessoas ali. Aleluias. Jesus te ama tanto. Não importa o que a sua vida é hoje, o que importa é o que ela será. Eu vou insistir mais um pouquinho, porque se você está em dúvida aí no seu lugar, eu quero que você vença a dúvida. Você está constrangido? Vença o constrangimento. Se posicione por Jesus e levante a sua mão, porque eu quero orar com você. Eu quero te abençoar. Eu quero te ajudar. Nós vamos fazer uma oração que vai te abençoar. Se tem alguém aqui que já foi do Senhor Jesus e se afastou, por alguma razão se afastou, mas hoje quer voltar e se posicionar, eu quero que você levante também a sua mão, porque eu quero orar por você. Amém? Então quem levantou as mãos aí, vem aqui, por favor. Quem está pertinho deles, vem junto aqui, por gentileza. Vamos aplaudir ao Senhor. Filha, lindo, viu? Seja bem-vinda, viu? Você é muito amada, viu? Tá? Sua mãe te ama e nós também, viu? Ô filho, tudo bem? Viu? Nicolas. Que bênção. Nós vamos orar aqui por eles, né? Eu quero que toda a igreja ore junto com eles. Amém? Dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para te receber como meu único Senhor e Salvador. A partir de hoje, eu quero começar uma nova história. Eu rejeito todo o meu passado e declaro uma vida nova. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa morar em mim e conduzir os meus passos, para que de hoje em diante eu possa viver uma nova vida. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Olha que filhinha, a sua nova família, viu? Olha que lindo, tá bom? Nicolas, ó, sua nova família, tá bom? Deus te abençoe. Vocês levam lá, por favor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu, filha? Amém.